De celebrar ao Senhor, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é bom e eterna é a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é bom e eterna é a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, 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 glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória. Fiel para cumprir tudo aquilo que Ele tem nos prometido. Vamos declarar isso nessa noite. Aleluia. Ele é fiel para cumprir tudo que me prometeu. Declare, tudo que me prometeu é bem. Ele é fiel para cumprir tudo que me prometeu.
te esperando. Só estou esperando o barulho dos seus passos em direção. Levante as suas mãos e comece a glorificar, pois Ele está neste lugar. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim. Cante. Que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar. Solte a sua voz. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim. Que era lindo. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Eu já coloquei as minhas vestes. Isso, cante, cante. Estou te esperando. Vamos, vamos. Aleluia. Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes. Levante as suas mãos, levante as suas Estou mãos. só te esperando. Aleluia, Jesus. Levante as suas mãos e declare o teu louvor a Jesus. Declare o teu louvor a Ele, que vive para sempre. Ao Senhor Jesus Cristo, honra e glória, louvor e adoração. Aleluia. Fogo, tem fogo, Bendito seja o teu nome, Jesus. nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim. Que era lindo assim. Aleluia. Eu vou esperar.
com seu coração. chama. Adore com a sua alma diante de Deus. Mais uma vez, queremos nos ver, o céu descer. Declare. A terra clama, oh, a terra Declare o teu louvor a Jesus. O teu louvor a Jesus. mais uma vez, queremos ver o céu descer. Aleluia. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, Vem, Espírito Santo. derrama o teu Manifesta o teu poder em nosso meio. hoje, que seja Manifesta o teu poder sobre a tua igreja, sobre o teu povo, sobre as famílias. que seja Em nome de Jesus. Aleluia. Oh. Aplauda bem forte o nome de Jesus. Aplauda bem forte o nome do Senhor. A Jesus Cristo, glória e louvor. A Jesus Cristo, glória e honra para todos sempre. Para todos sempre. Graças a Deus. Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco. Amém. Que bom que você veio. Que bom que você está aqui. Que bom que estamos aqui nessa noite para a inauguração dessa linda igreja, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Parabéns à família, pastor Leandro, pastora Graziela, o Leozinho, a Gabi, toda a família. Que Deus abençoe grandemente esse povo, essa igreja. Em nome de Jesus, eu quero agradecer a presença do nosso presidente estadual, a sua família, a pastora Lourdes, a pastora Marcela, as crianças, todos os pastores da região, todos os irmãos que estão nessa noite para glorificar ao Senhor Jesus, nesse dia tão especial. Amém, queridos? Abra comigo a sua Bíblia. Eu quero fazer uma rápida reflexão. Salmo 139, versículo de número 1 a seguir. Salmos 139, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento, os meus pensamentos. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conhece. Tu me cercastes por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é para mim maravilhosíssimo, tão alto que não o posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste as minhas entranhas, cobriste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, pois de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Até aqui. Meus queridos, essa palavra, quando nós refletimos sobre ela, normalmente a gente pensa, Deus como conhece tudo, como Deus sabe de tudo. Normalmente quando o pastor faz uma leitura como essa, num culto, a gente já começa a ter o temor a Deus, porque a gente começa a lembrar de Deus, que Deus vê tudo, Deus sabe de tudo. Então a gente começa a lembrar dos nossos erros, das nossas falhas, nossos pecados, nossas transgressões. E realmente Deus vê tudo. Deus vê nossos erros, Deus vê nossas falhas,
Deus vê nossas transgressões, quando erramos, quando falhamos, quando pecamos. Não há como se esconder de Deus, isso é verdade. Mas também Deus não enxerga somente nossas falhas. Deus também enxerga nossos acertos. Deus também enxerga o quanto a gente se esforça. Deus também enxerga o quanto a gente valoriza, o quanto a gente se expressa, o quanto a gente o adora, o quanto a gente o teme, o quanto a gente o respeita, o quanto a gente se submete. Deus também vê as coisas boas que a gente faz. Não é somente as coisas ruins, não é somente as coisas erradas que nós, como falhos e pecadores que somos, cometemos sim. Mas Deus também enxerga a coisa boa que fazemos. Olhe para alguém do seu lado e diga assim para ele: Deus vê suas coisas boas também, meu irmão. Não julga o irmão, não. Talvez você conheça o irmão, você vai falar assim: não tem muita coisa boa. Não julga o irmão. Olha para cá, olha para cá, olha para cá. Olha para cá. Deus conhece cada coisa boa que a gente faz. Deus conhece o nosso esforço para estar aqui nessa noite. Deus conhece o esforço para você servir ao Senhor. Deus conhece se você olha para a escala do que você está no ministério, na igreja, se você faz com alegria ou se você olha para ela com reclamação. Deus conhece cada detalhe da nossa vida. Esse momento, por exemplo, é o momento que vamos ofertar na casa do Senhor. Deus conhece o quanto podemos fazer. Deus conhece, já sabe quanto tem no seu bolso, na sua conta. Mas eu tenho 2, 3 contas. Deus conhece todas elas. Deus conhece se dá para fazer o Pix, se não dá. Deus conhece se você está com o coração para fazer ou não. Deus conhece se você tem e não quer fazer. Deus conhece se você não tem e gostaria de fazer. Deus conhece se você tem pouco e o pouco vai entregar tudo. Deus sabe de tudo. Então nessa noite aproveite essa oportunidade que Deus conhece tudo. E Deus está vendo o que a gente pode fazer. E faça o seu melhor. Amém, povo de Deus? Faça o seu melhor nesse momento. Nós vamos separar ao Senhor nosso dízimo, a nossa oferta, e vamos entregar no altar de Deus. E que o Senhor, como vê tudo, possa te recompensar. A Bíblia diz que certa vez no templo, estavam as pessoas ali ofertando, e veio uma senhora. E aquela senhora começou a entregar ali algumas moedas. E Jesus chamou os discípulos à parte e disse: essa mulher agradou ao Senhor. Porque os outros deram do que lhes sobrava. Ela deu tudo o que tinha. Jesus estava no templo examinando as pessoas ofertar. Jesus está vendo tudo. Amém, povo de Deus? Nada passa desapercebido diante dos seus olhos. Ele conhece o nosso coração. Então aproveite essa oportunidade nessa noite e entregue ao Senhor a sua melhor oferta. Está aqui, estou vendo muita gente. Eu pensei que estava tirando foto de mim, mas não é. O povo está querendo pegar o Pix aqui, ó. Está querendo pegar o QR Code. Aproveite esse momento e aponte a câmera do seu celular para cá e já oferte na casa do Senhor com alegria, em nome do Senhor Jesus. Se for ofertar em espécie, temos aqui os nossos irmãos, os diáconos, que você possa contribuir com alegria. Sai do seu lugar, você que vai trazer a sua oferta, o seu dízimo, e você que vai fazer contribuição pelo QR Code, aponte a câmera do seu celular. Se você estiver tendo alguma dificuldade, peça para um diácono, viu? Me mostra aí esse QR Code aí, porque eu não estou conseguindo lá na tela, me ajude aí o diácono vai te ajudar. Com certeza ele vai dar um jeito de trazer esse QR Code na sua mão, na sua frente, para que você aponte a câmera do seu celular e você possa ter facilidade para ofertar na casa do Senhor. Faça isso com alegria, saia do seu lugar, traga o seu dízimo, a sua oferta, e depois nós vamos orar, consagrar ao Senhor em nome de Jesus. Vamos consagrar ao Senhor. Pai, nós consagramos diante de Ti essas ofertas, os dízimos, as contribuições para a Tua obra. Colocamos diante do Teu altar, meu Pai. Que o Senhor abençoe cada pessoa que contribuiu, ou em espécie, ou através do Pix, em crédito, em débito, independentemente de qual foi a forma, Pai. Que o Senhor abençoe o lar, a família, a casa. Em nome de Jesus, que o Senhor entregue prosperidade na vida dessas pessoas,
e também para essa obra, o Senhor possa suprir todas as necessidades dessa igreja para a glória e o louvor do teu nome. Amém. Diga amém. Graças a Deus. Eu quero com muita alegria te pedir para que você se coloque de pé nesse momento, porque nós vamos receber ninguém mais, ninguém menos do que o nosso Abraão, nosso presidente estadual, superintendente regional, pastor Antônio Carlos Estefan. Vamos receber com alegria, aplaudindo o nome de Jesus. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Que alegria vê-los aqui. Gostaria de, antes de fazer as considerações, aproveitando que você está em pé, que você abra a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 1, verso 1, e depois eu faço as considerações, e aí a gente já segue com a pregação da palavra de Deus. Quero crer que todo mundo está muito alegre hoje aqui, feliz, porque podemos dizer mais uma vez, até aqui nos ajudou o Senhor. É Deus fazendo a igreja quadrangular em Piracicaba tomar proporções que há uns anos era inimaginável. Não dá para imaginar o que em 10 anos aconteceu aqui. Mas a Bíblia diz assim que o fim é melhor que o começo. Então tem muita coisa boa para acontecer ainda. E tem muita igreja para abrir ainda, e tem muitas almas para ganhar ainda, e tem muitas pessoas para batizar ainda, porque o reino dos céus está próximo. Diz assim a palavra de Deus, a leitura, eu vou ler aqui na minha Bíblia então, tranquilo, para não ficar de costa para você, graças a Deus. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías: estou enviando à tua frente meu mensageiro, que preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas. Assim apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Todos os da terra da Judéia e todos os moradores de Jerusalém dirigiam-se a ele, e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Aqui nesse versículo a gente percebe que houve um avivamento, porque ou há um grande exagero de Marcos ao escrever, mas ele fala que todos os moradores, as pessoas foram ali para ouvir de João Batista o que ele tinha para cada um deles. João usava roupas de pele de camelo e um cinto de couro, comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: depois de mim vem aquele que é mais poderoso. Há uma unção progressiva aí. Mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de, inclinando-me, desatar as correias das sandálias. Eu vos batizo com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Você pode dar um glória a Deus? Fala comigo assim: nesta noite, mais uma vez, o Espírito Santo falará comigo e tomarei posições que podem mudar a minha jornada. Amém. Você pode assentar-se, graças a Deus, lindo de ver. Gostaria de ver os pastores titulares, por gentileza, se vocês puderem se colocar em pé, para mim poder vê-los, identificá-los onde estão. Deus abençoe, não é? Está aqui pastor Nelson, pastor Renato, pastor Léo, que é o pastor da casa, pastor Valdecir, nosso pastor Márcio ali da assistência, muito obrigado da presença, viu, Márcio? Pastor Eunice, pastor Mateus, fique em pé, nosso querido pastor aqui de Santa Bárbara do Oeste, pastora Rita, pastor Eric, pastor Marcão, pastor Luan, o mais bonito dos pastores quadrangulares. Quem acha, levanta a mão. Só a Bruna, uma esposa, pastora Silvana, Edmar, pastor Sérgio, Bortolazzo, Wagner, Tiago Amaral, Paulo Nardino, Alex
e pastor Enio, que chegou agora ali no Minas Novas, é um pastor mais novo nosso aqui da região. E pastora Lourdes, fica em pé esta caneta aí, né? Aleluia. Ainda bem, irmãos, que a Betina veio e ela tem um item do corpo dela é parecido com o do Felipe. O branco do olho. Porque o branco do olho é tudo igual de todo mundo. Graças a Deus, Deus abençoe. Amém. Pode sentar-se. Obrigado, viu, gente? É bom ver você aqui. É bom saber que você veio para essa casa, para essa festa. E hoje a Igreja Quadrangular está abrindo a sua 50ª porta, 50 porta. Existe uma máxima no mercado, isso serve para a vida toda da gente. Uma máxima no mercado que a pessoa precisa crescer em duas frentes. Primeira frente, você cresce aonde você está. Então, quem tem comércio aqui? Tem comércio? Comércio? O que você tem que fazer no seu comércio? Crescer aonde você já está. Ali você já está, então você procura fazer ali um crescimento daquilo que você já trabalha. Como igreja, nós temos que fazer a igreja crescer aonde nós estamos. Como? Criando departamentos. Eu estou aqui hoje, mas a sede está trabalhando. Hoje está tendo algo na sede chamado Jiu-Jitsu. E por incrível que pareça, ganha gente para Jesus. Parece que não é nada. O senhor já foi alguma vez no Jiu-Jitsu? Lógico que não. Mas tem um professor lá, faixa preta, que dá aula. Que dá aula. Então, amanhã a gente cria mais alguma coisa para acrescentar mais um crescimento, mais uma via de entrada. Então eu cresço onde eu estou. E a segunda máxima do mercado é você crescer aonde você não está. Onde você não está? Você que tem comércio, você já está na rede social? Você sabe que hoje 85% das entregas do correio é mercado digital? Você sabe que tem Shopee, AliExpress, tantas outras que vendem absurdos semanais no Brasil? Então, se você está no comércio, você tem que enxergar que você pode buscar outro. E a igreja é a mesma coisa. Nós não estávamos nesse bairro. Um dia nós estávamos no bairro. E nós fomos traídos. Mas o que adiantou quem nos traiu? Nada. Porque nós já estamos de volta, não com uma igreja, com duas igrejas no bairro. Entende? Um dia nós fomos passados para trás. E parecia que o mundo ia acabar aqui no bairro. Não acaba. É só ter disciplina, trabalho sério, dedicação. Não se preocupar com o que perdeu. Porque quem não quer ficar com você, meu irmão? Não adianta você se matar. E aí um dia eu falei para o Cezinha, por conta e risco, vamos abrir uma igreja no Morumbi? E ele aceitou o desafio. E aqui já é a segunda mudança, ali foi a terceira mudança, e agora o Morumbi está na quarta mudança, graças a Deus, crescendo e forte. Então, abrimos a igreja no Morumbi. Aí então, o lugar estava espaço, vago. E você sabe que não tem território livre? Se você não pegar, outro vem. Fica aí desdenhando do seu marido, já tem alguém de olho nele, viu? Fica aí desdenhando da tua esposa, fica. Levanta a mão direita e fala assim: em nome de Jesus, o que é meu, o inimigo não tasca. O que é dos outros eu não quero, mas o que é meu ninguém pega não, filho. Aí, vamos lá. Aí o lugar ficou vago. Você acha que um ponto desse, com o investimento que a Quadrangular fez aqui, você acha, Taila, que uma igreja co-irmã não viria para cá? Já tinha fila. Já tinha fila para alugar o prédio. Embora o aluguel não é barato, mas o aluguel ele precisa ser pago.
O melhor ponto da cidade, na minha opinião, é esse ponto aqui. Avenida, todo mundo vê. Aí então eu precisava que alguém fosse para o desafio. Não é fácil enfrentar o desafio de um aluguel desse tamanho. Nós não alugamos prédio caro assim. A gente aluga um prédio mais barato, ainda mais para começar. E eu precisava de alguém. Então aí as coisas começam a caminhar. As coisas não caminham, se você ficar desesperado, você troca pé por mão. Mas se você tiver paciência, se você observar, daqui a pouco as coisas começam a se encaixar naturalmente. E aí então, o pastor Leandro deu um sinal assim, sabe aquele sinal que você entende como sim? E eu o convidei. Ele falou com a família dele, aceitou, entregou o Jardim das Flores, no comecinho, no meio de novembro para dezembro. E aí a gente marcou uma data para começar aqui. Por quê, irmãos? Porque logo não, porque você pode pensar assim, porque não já fechou, já abriu? Porque não é assim que as coisas andam. Aqui tinha uma igreja, a gente precisa esperar migrar as pessoas. Nós não estamos aqui para ganhar pessoas de outras igrejas, não. Aí não muda nada o nosso crescimento. Eu deixei de vender ali para vender aqui, que é meu também. Não muda nada. Nós abrimos aqui porque Piracicaba tem 450 mil pessoas que servem a Jesus Cristo como Senhor. Piracicaba tem 120 mil católicos que vão às missas todos os domingos. Você sabia disso? Fica pensando que a igreja católica é fraca. É nada, é uma igreja forte, atuante, praticante. 120 mil católicos assistem missa de domingo de manhã, ou durante o domingo. Graças a Deus por isso. Então nós abrimos aqui porque nós temos muita gente para ganhar. Tem muitas pessoas para serem salvas por Cristo Jesus. Tem muitas pessoas que Deus quer trazer para a salvação. E às vezes as pessoas, elas se adaptam melhor em um lugar do que o outro. E Deus é quem faz um planta, outro rega, e Deus dá o crescimento. E nós marcamos então para começar esta igreja, a igreja quadrangular da avenida, a quadrangular da família, no dia 1º de fevereiro de 2024. Chegou, está aberta para nunca mais fechar. A igreja quadrangular da avenida, a igreja da família. Quem se alegra com isso, dá um glória a Deus. Então aqui o meu agradecimento ao pastor César, que deixou o lugar estruturado para que a gente pudesse estar aqui hoje. Aos irmãos da Igreja Avenida que já tomaram conta, já pintaram, deixaram um ambiente muito bonito. A região, na pessoa do pastor Sérgio, que vai suportar algumas ajudas aqui. Nós estamos aqui também em parceria, tudo é uma parceria. A região também que está apoiando com diaconato, através do Douglas, comunicação, através da sede, músicos, Taquaral, Monteiro, Jardim das Flores, enfim, pessoas que estão ajudando aqui de todos os lugares, para que a gente desse o start. Léo e Gra, quando eu vim ser pastor em Piracicaba, eu emprestei diácono. Quem lembra disso? Alguém lembra disso? Pouquinha gente lembra, tinha pouca gente. Eu emprestei diácono, eu emprestei músico, eu usava a igreja da pastora Silvana como sede para mim. E de repente Deus deu um crescimento tão rápido, eu devolvi todo mundo. E Deus se agradou da minha atitude. E eu desejo a vocês dois o rápido crescimento que a sede teve, que vocês tenham aqui em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe e que as multidões venham para cá. Você pode dar um glória a Deus por isso? Então fala comigo assim: é a mão de Deus. Agora aqui é uma notícia nova, fresquinha. Não pensa que essa é a caçula. Essa deixou de ser a caçula hoje. Porque o Valdecir e a sua esposa, nós alugamos um barracão hoje, lá em Umas. Já compramos cadeira e som. E já abrimos, e vamos abrir dia 2 de março,
a 51ª igreja do Evangelho Quadrangular. Tá vendo? Não para, velho. Fala pro seu irmão assim, é uma máquina isso aqui. Essa igreja é uma máquina. Nós estamos na igreja, nós estamos na Avenida Pascoal Padovani, mas também nós estamos lá em Umas, a 35 quilômetros daqui, num bairro pequeno, mas também tem gente que precisa da pregação do Evangelho, e lá Quadrangular vai ter um salão, já está alugado. Dia 2 a gente inaugura, cadeira igual a de vocês, som top, e Deus vai abençoar em nome de Jesus Cristo. E a vida segue. Olha só o que diz aqui. Aqui eu li sobre João Batista. Querido, João Batista é, na linha sucessória que Jesus diz, Jesus fala dele, considerando a sucessão profética, João Batista é o maior de todos os nascidos de mulher. Segundo a Bíblia, Lucas capítulo 7, versículo 26, diz assim a palavra de Deus. Olha o que diz a Bíblia. Mas que fostes ver? Que fostes ver? Um profeta? Sim. Vos digo, muito mais que profeta. Este é aquele sobre quem está escrito: estou enviando à tua frente. Ele é precursor de Cristo. Ele foi preparar o caminho para o Messias. Fantástico. Olha só o que diz. Um mensageiro que preparará o caminho. Pois eu vos digo, Jesus dizendo, que entre os nascidos de mulher, não há outro maior do que João. Então, o melhor de todos da sucessão profética, de todos os homens já nascidos, João Batista é o número 1. À frente de Paulo Nardino, à frente, é difícil, né, Paulo? Está na sua frente. À frente de Billy Graham. Só que a Bíblia, Jesus fala assim, ó, só para que João também não se fique achando muito, Jesus já deu a deixa. Ele falou assim, ó, mas o menor lá no reino do meu pai é maior que ele. Existem categorias de anjo. Anjo, querubim, serafim e arcanjo. Anjo, arcanjo, querubim e serafim. Qualquer anjo lá do céu é maior do que o João Batista. Mas aqui na terra, ele é o maior. E ele teve um nascimento extraordinário. O nascimento de João foi tão grande, tão maravilhoso, porque o Zacarias, o seu pai, já era idoso. E Isabel não podia conceber. E Zacarias era um pastor, um sacerdote do templo. E ele vai lá, pastor Nelson, de missões, no seu turno. E quando ele está no seu turno, ele recebe a visita de um anjo. E o anjo diz para ele assim, ó, tua esposa vai ter um filho. Irmãos, ele levou um susto com aquela notícia. E era uma coisa que ele buscava. Era uma coisa que ele acreditava. Era uma coisa que ele queria. Só que quando a notícia chegou, ele levou um susto e a Bíblia diz que ele ficou mudo. E entenderam que ele tinha tido uma visão. Eu dou uma palavra profética no culto desta noite, na inauguração desta igreja. Eu já estive aqui inaugurando uma vez e estou voltando inaugurando pela segunda vez. E estou dizendo para você em nome de Jesus nessa noite, se acostuma com milagre, porque Deus faz milagre, coisas extraordinárias. Quem crê dá glória a Deus. Não se assusta com milagre. Quem busca um milagre aqui, levanta a sua mão. Eu vou profetizar na sua vida. Fique com ela erguida. Comece a se acostumar com o milagre, pastora Ana Paula. Comece a se acostumar com o sobrenatural. O sobrenatural é algo que ele vai fazer parte da nossa vida cotidiana. Contei uma historinha na sede ontem, em cima dessa pregação. Papai ganhou 5 milhões. Quantos milhões papai ganhou? Não é o meu não, o pai de alguém. 5 milhões. Papai já está com 70 anos, coração está fraquinho, chama então o cardiologista de papai. Cardiologista de papai chega, as duas filhas na frente do papai, e tudo combinando ali. E o cardiologista com medidor de pressão, com balão de oxigênio, tudo ali. Porque vamos dar notícia que papai ganhou 5 milhões.
Vai que o coração do papai dispara, a pressão sobe, ele morre. Então prepararam o papai ali, só o papai que não sabia. Aí a filha falou assim: o nosso médico tem uma coisa para dizer para o senhor, pai. Pode falar, doutor. O senhor é da casa. Suponhando que o senhor ganhasse 5 milhões de reais. Uma suposição, viu? O senhor ganharia 5 milhões de reais. O que o senhor faria com 5 milhões? Ele falou: primeira coisa, dava metade para o senhor. O médico morreu infartado na hora. Não está acostumado com o tamanho do milagre. Põe a mão no peito e fala assim: Senhor, pode presentear, porque eu estou acostumado com o extraordinário. Mas eu vou dar uma notícia para você: comemora a vitória, sendo pequena ou grande, você tem que comemorar. Não pode deixar passar a comemoração de vitória. Você pode dar um glória a Deus por isso? Que você comemore as suas conquistas, comemore as suas vitórias. Seja pequeno ou grande, a gente tem que aprender a comemorar. Entendeu? E João Batista é esse homem, consagrado nazireu, vivia no deserto, batizava e pregava arrependimento. João Batista, pastores, é o típico da pessoa que a gente tem que se espelhar. Quando a bênção de Deus está sobre a nossa vida, não importa se eu estou em Umas ou estou na Avenida Pascoal Padovani, Deus vai me honrar. Deus vai te honrar. Deus vai ser com você. As pessoas vinham até João. Léo, Glá, as pessoas virão até aqui. E quando elas entrarem aqui, elas terão suas vidas tocadas e transformadas pelo poder do Evangelho. E olha só, essa frase não é minha não, essa frase aqui é de um homem, Tiago, que nós dois acho que gostava muito dele, a gente deixou de gostar um pouquinho dele, mas ele escreveu isso em 1974, Caio Fábio. Ele fala assim, ó: o que faz uma pessoa ser grande diante de Deus, não é o que ele é, mas quem ele segue. Entendeu? Entendeu, Bortolazzo? Quem faz nós sermos grandes diante de Deus, não é o que eu sou, mas quem eu sigo. E sabe quem eu sigo? Eu sigo o Senhor dos Exércitos. Eu sigo o Deus que é ontem, Odair, hoje e amanhã e será para sempre. Quando você clama o nome de Jesus Cristo, sabe quem entra no seu barco? A Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Sabe quem vem ao teu favor? A mão do Todo-Poderoso. O que faz de você abençoado não é o que você é. O que faz de você ser abençoado, sabe o que é? É quem você segue. E nós seguimos Jesus Cristo. Muitas vezes nós estamos debilitados, muitas vezes nós estamos corpo cansado, mas o Espírito está pronto. E Deus, com a sua misericórdia, renova o nosso físico e nos abençoa. E diz para você assim: Nelson, a tua jornada ainda é longa. Ah, meu Deus, vai aplaudir, aplauda forte, hein? Primeiro, João acreditava na sua missão. Fala comigo assim: João acreditava na sua missão. Você acredita na sua missão? Você acredita no seu chamado? Você acredita na sua função? Você acredita naquilo que você faz? Qualquer área da sua vida, gente, você tem que acreditar naquilo que você faz. Tem que acreditar. Hoje eu com o Serginho e o membro da igreja dele, como é que chama o irmão mesmo? Zé Passos. Nós íamos, a hora passou muito rápido. E não deu tempo de almoçar. Era 2h15 mais ou menos, nós fomos almoçar lá no Mengato. Eu, Serginho, Zé Passos, Bortolazzo. Aí eles ligaram assim: ó, já está fechado o restaurante do Mengato. Estava ali perto, vai comer aonde essa hora também? Tem tanto lugar para comer, mas pensamos aonde? Vamos comer o que agora? Vamos comer pão. Pertinho, Serginho, Bar do Pitu. Quem conhece o Bar do Pitu aqui? Se você não conhece, tem que conhecer o Bar do Pitu.
Bar do Pitu. Aí fomos lá. Chama Bar do Pitu, mas não é bar, vende salgado. É pior que bar. De vez em quando você vê, no brincadeira à parte, estou gravado aqui. Pitu é meu amigo. Pitu é meu amigo. O Serginho viu lá. O cara bate papo comigo como se eu fosse sim da casa deles. Aí eu falei assim, Sérgio, aqui tem uma costela, Júlio. Aqui tem uma coxinha de costela. Que é fantástico. Aí depois tem também um bolinho que é fantástico. E tem um espetinho de pernil que é maravilhoso. Tinha fila, Bira, a gente pedir. Tinha uma fila assim, ó. Tinha 6 pessoas na nossa frente. E a gente esperando a vez para ser atendido. É uma coxinha. É um bolinho de carne que tem em todo lugar. O mal dele é feito com massa de mandioca. Outro é feito com massa de batata. A costela tem tempero. Amanhã tem muita gente que vai no Bar do Pitu. Vai. Aí eu fico vendo assim, eu fico imaginando. Se ele melhorasse a aparência, talvez não vendesse tanto. Aí eu brinquei. Já foi mais de 500 salgados. Ele só... Já tinha mais de 500 só de manhã. O que leva a pessoa? A pessoa acredita na missão dela. Ela não quer enganar os outros vendendo salgado. Ela quer vender um bom salgado. É a função dele vender salgado. Então ele quer fazer bem feito. Nós temos que acreditar na nossa missão. A pessoa que não acredita naquilo que ela faz, como que ela quer que os outros acreditem nela? Nós temos que acreditar. João acreditava na sua missão. Ele sabia o que era para fazer e se manteve muitas vezes com o coração disposto a fazer. Uma coisa que João não tinha: insatisfação. Porque alguém que veste roupa de pele de camelo e toma mel e come gafanhoto e fica no deserto e batiza mais que todo mundo, irmão, esse camarada é diferente. Ele acredita na missão e ele é um cara satisfeito. Sabe o maior problema nosso? Insatisfação. A insatisfação. Nós não somos uma criança, irmão, que você dá um brinquedo para ele, a hora que ele abriu, ele dá 3 pulos, dá uma volta na casa, sai correndo, dorme com o brinquedo e no dia seguinte nem pega mais a caixa. Já que é outro. Nós não somos crianças mais. Um dia nós somos meninos, precisamos de leitinho, mas hoje nós somos pessoas criadas diante de Deus. E se você é novo na fé, eu digo para você uma coisa: cresça na sua fé, porque Deus tem coisas grandes para a sua vida. A insatisfação é um negócio muito sério. Muitas vezes nós perdemos o rumo da nossa vida na insatisfação. Marquei aqui, ó. O que é insatisfação? Vai no dicionário. É descontentamento. O que é insatisfação? Sentimos quando nossas expectativas não são atendidas. Irmãos, crente não pode ficar bicudo quando as suas expectativas não são atendidas. João acreditava na sua missão. Acreditava no seu chamado. O que eu sou? Pastor de quem? Eu vim para preparar o caminho do meu mestre. Então eu vou preparar o caminho do mestre. E o que eu estou fazendo aqui? Eu vim para pregar o arrependimento. Então eu vou pregar o arrependimento. O que eu estou fazendo aqui? Eu vim para batizar. Então eu estou batizando. E ele batizou até Jesus Cristo. 2. Corajoso. Marcos 6:8. Eu não vou ler mais o seu versículo. Marcos 6:8. O Herodes, ele tomou a mulher do seu irmão. O João Batista o acusou e falou assim: Herodes era o governador da Judéia. Ô rapaz, você não pode tomar a mulher do seu irmão não, você está no adultério, Herodes. A Herodias ficou brava com ele e arrumou um jeito, e por causa disto ele foi morto, mas ele não deixou de falar a verdade. Meu querido, nós temos que ser corajosos. Sabe o que a coragem é? Não é a ausência de medo, é fazer apesar do medo. Quem tem medo aqui de tomar injeção, levanta a mão. Mas medo mesmo, medo, pavor. Pode levantar, você tem cara que tem medo.
Tem medo? Eu não tenho medo, tenho pavor. Mas pergunta para mim, você toma? Se precisar, eu tomo até 4. Não tem problema nenhum. Porque você tem que ir apesar do medo. Irmão, você acha que às vezes não dá medo de abrir uma igreja aqui de novo? Você acha que não dá medo de assumir os compromissos que muitas vezes somos obrigados a assumir? Lógico. Mas aquele que prometeu, como foi cantado aqui, é fiel para cumprir. Deus disse para Josué o seguinte: então somente seja forte e corajoso, não temas e não se desvie, porque eu vou estar com você. Jó era um camarada corajoso. Você pode dar um glória a Deus por isso? A palavra profética na nossa boca não deve produzir medo, mas sim trabalhar com pertinência e sabedoria. A palavra profética na sua vida, irmãos, é a Bíblia. E a Bíblia nós temos que crer e depender dela. 3 e eu termino. Humildade. João Batista era humilde. Sabe o que é ser humilde, irmãos? Ser humilde não depende do poder que você tem, porque tem muito pobre metido. Tem ou não tem, irmão? Quem conhece pobre, pé rapado, orgulhoso, levanta a mão. Conheço. Quem conhece rico metido, levanta a mão. Tem muito também. Quem conhece rico humilde, mas daqueles que você fala assim, meu Deus, nem parece ter a riqueza que tem. Quem conhece pobre humilde também, levanta a mão. Todo lugar. A humildade não é o que você tem, é o que você demonstra ser, é o que você é. Colocar sempre no seu lugar. Meu querido, coloque sempre no seu lugar. Lucas 3,16. Lucas 3,16. João Batista fala assim, ó: eu vos batizo com água para o arrependimento. Porque as pessoas dizem, tu é o cara, porque tu é fera, porque você é bom. Ele falou assim, eu batizo com água para o arrependimento. Mas vem alguém aí, ó, eu não sou nem digno de desamarrar o sapato dele. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Este sim é diferenciado. Você pode dar um glória a Deus por isso? Só que aí causaram uma confusão entre os discípulos de João e os discípulos de Jesus. Aí João estava preso, ele falou assim, vai lá e pergunta para ele, se é ele ou devemos esperar outro. Porque os discípulos de João estavam brigando com os discípulos de Jesus para ver quem batizava mais do que quem. E se trabalhamos tudo para o mesmo reino. Aí João Batista manda perguntar para Jesus. E Jesus fala assim, vai lá e diga para ele, os surdos ouvem, os cegos veem, os mudos falam, os cativos são libertos, aos pobres é anunciado o evangelho do reino. Pronto. Essa foi a resposta de Jesus. Nem falou que era ou não era. João olhou e disse assim, ó, ele falou isso? Falou. Então convém que ele cresça e que eu diminua. Ele é o Messias. Nós temos que saber o nosso lugar. Você pode dar um glória a Deus por isso? Levanta sua mão direita e fala assim, em nome de Jesus, eu saberei sempre o meu lugar, porque o meu lugar não é determinado por aquilo que pensam de mim, mas aquilo que Deus pensa de mim. E eu uso uma frase de efeito de alguém que eu ouvi e achei bonito. Alguém escreve assim e fala assim, Leozinho, o gigante Golias olhou e viu Davi, é um moleque. Deus olhou e disse assim, eu vejo um guerreiro. Quem determina quem você é, não é o inimigo, é o Todo-Poderoso. Deus veio, Douglas, um guerreiro em Davi, Golias viu um menino, Davi com a pedra derrubou Golias. Então quero dizer uma coisa para você, saiba o seu lugar. Primeiro, acredite na sua missão. 2, seja corajoso. 3, seja humilde. Isso é muito importante. Seja humilde. E ontem eu preguei mais tópicos, mas tem o último aqui, uma mensagem ética. João tinha uma mensagem ética. João tinha uma mensagem muito verdadeira. Ele acreditava nos valores. Pastores que estão aqui,
Eu sei que vocês são homens de Deus. Nós temos perfis diferentes, maneiras de pensar a igreja diferente, por isso que a gente dá certo. Aqui ninguém é engessado, mas mantenha a essência da palavra. Não negocie o poder da palavra. E João pregava o arrependimento, pregava a conversão e a mudança de atitude. E o que significa arrepender-se? Deixar de fazer, mudança de rota. E eu quero profetizar na sua vida hoje. Deus tem resultados para você que você nunca imaginou ter. E eu recebo isso para a minha vida. Olha para mim e eu termino. Está aqui a Lourdes. Você pode vir aqui um pouquinho? Irmãos, se tem família nesse lugar que sabe esperar e as coisas não chegar, a nossa é uma delas. A nossa família ficou sempre na rabeira. E nós trabalhávamos com muita força. Mas nós não tínhamos uma coisa: resultado. Não tínhamos resultado. Porque é o resultado que define a gente também. Não dá para ir e não ter resultado. Quem torce para o Corinthians aqui? Deixa eu ver. Quem é corintiano aqui? O Iro Alberto. Vocês não aguentam mais. Ele não faz gol. Mas coloca ele camisa da verde para você ver. Vai fazer um gol por jogo. Mas olha só, ele é um craque, mas ele não está tendo resultado. Daqui a pouco ele vai ter resultado, porque ele sabe fazer. Só que hoje não está dando certo. Hoje vira meme. Graças a Deus, Lourdes, naquele tempo não tinha meme. Senão nós estava lascado. Mas a gente esperou com paciência. E Deus nos deu graça. Ai, gente, glória a Deus. Meus irmãos, boa noite a todos. Paz seja convosco, amém. Eu penso que o nível de sede que nós temos e a necessidade da fome que nós temos por Deus, ela é tanta, que nós ficaríamos aqui mais um bom tempo ouvindo a ilustração dessa bendita palavra. Como um corpo precisa de comida, a nossa alma precisa do poder dessa palavra. Eu acho fantástico, acho necessário quando você disse que nós somos diferentes, mas nós não estamos engessados. E que o que nós não devemos é nunca negociar o poder da palavra. Se a gente não negociar o poder da palavra, nós não vamos nos perder. Nós não vamos ficar no meio do caminho. Nós vamos avançar. Nós vamos progredir. E eu gosto muito, pastor Léo e pastora Gra. Eu estou conhecendo os seus filhos aqui hoje, né? Seu filho parece você. Que coisa boa, né? Prazer. Eu quero dizer uma coisa para vocês, de todo o meu coração. Se tem uma coisa que o pastor disse sobre esperar, é algo assim fenomenal. Que quando o período que nós estamos esperando, a gente pensa que não está acontecendo nada. É onde tudo está acontecendo. Nós estamos sendo estruturados para a glória que virá sobre nós. Não pode se colocar uma glória em cima de uma pessoa sem estrutura nenhuma. Então aguente firme o processo. Respire fundo. Chore a hora que tiver que chorar. Chore no lugar certo, com pessoas certas. E se possível, fale menos. Quanto menos a gente falar, é melhor. E eu quero deixar um versículo que está escrito no livro de Jeremias 11, que diz assim, assim diz o Senhor, eu é que sei, os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos fazer prosperar e vos dar um bom futuro. Esse é o Senhor. Ele não cuida da gente só no momento, Ele cuida do nosso futuro. Que alegria poder servir a Deus. Olhe bem para mim. Como o pastor disse, nós somos treinados na espera. Irmãos, foi fácil? Não foi.
quantos dias que eu tenho um amigo pastor que eu poderia falar isso para ele. Quantos dias eu olhava além do horizonte e eu pensava, o que será que vai ser? Porque não acontecia mesmo. Mas a gente ali sempre quietinho na presença de Deus, ousando fazer, acreditando. O segredo, uma outra chave, nunca deixa de acreditar. Não esfrie seu coração. Não deixe seu coração parado pelo caminho. Se olhar para as pessoas não te influenciar, pare de olhar para elas. Levante sempre os seus olhos para o céu e na luz dessa bendita palavra que é a palavra de Deus. Eu abençoo a vida dos pastores, seus filhos, família. Eu desejo que a palavra que o pastor liberou, que as pessoas sejam atraídas para esse lugar. Não se preocupa com quem vai vir, com quem vai embora. Isso não é nosso. Se preocupe com aqueles que o Senhor vai trazer e vocês vão pastorear. Irmãos, quando a gente entender e acreditar na excelência do nosso chamado, nós vamos sofrer menos e vamos produzir muito mais. Eu os abençoo no nome de Jesus. Amém? Um forte abraço, queridos. Glória a Deus. Queria fazer uma oração e depois partir para a consagração do ambiente dos pastores. Quem aqui sente que você pode produzir mais? E você está tendo pouco resultado por aquilo que você já avançou. E você precisa de um resultado. O irmão lá levantou a mão, você é o primeiro que vai receber, filho. Pode ter certeza disso, pode pegar a bênção. Quem sente aqui que você pode produzir mais? Levanta a sua mão. Fique de pé. Sabe, Marcão, no tempo de Jesus, Wellington, a pessoa que semeava, a regra da semeadura no tempo de Jesus era cada uma semente colhia 10. Então você planta uma, Renato, colhe 10. Jesus, ele vem e ele quebra a regra, Mateus. Ele quebra paradigma, assim, ó. Ele é tremendo. Ele fala assim, ó: o semeador saiu a semear. Uma semente cai na beira do caminho, outra na rocha, e outra semente cai no espinho. E a quarto tipo de semente cai na boa terra. Essa produz 30, 60 e 100. É lógico que as pessoas ficavam bravas com ele. Ele quebrava paradigma toda hora. Como que pode, se a regra da colheita, a média da colheita, medida pela agronomia da época, era uma semente para 10, ele vem falar que agora vai produzir 30, 60 e 100. Meu Deus do céu, Jesus é este aí, aquele que quebra os paradigmas, aquele que quebra as barreiras. E eu profetizo na sua vida que você vai ter um crescimento acelerado em tudo que você fizer. Não se assustem, senão você fica infartado e a bênção segue para outro. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Aqui está uma igreja em pé. Deus, o primeiro culto da Quadrangular Avenida. Deus, eu quero abençoar cada um aqui agora. A começar por aquele diácono que levantou a mão primeiro de todo mundo. Deus, em nome de Jesus, pega todos presentes aqui agora, de uma forma sobrenatural, e começa a trazer em abundância, começa a trazer em provisão, começa a trazer em milagres, resultados, ó Pai, porque nós acreditamos na missão. Nós vamos ser corajosos naquilo que estamos crendo e defendendo. E nós teremos humildade, Pai, quando nós estivermos sobressaindo como João Batista. Por isso, Deus, abençoe cada um, que o milagre alcance cada casa. E Deus, eu reivindico pela fé o crescimento acelerado de nossas casas, de nossas vidas. Eu reivindico pela fé, Pai, a boa colheita de 30, 60 e 100. O normal é 1 por 10, mas quando o Senhor coloca as mãos, é 1 por 30, é 1 por 60 e é 1 por 100. Receba em nome de Jesus. Amém.
Gostaria de chamar agora a família pastoral aqui no altar. Por favor, venham aqui. Venha a família, fazendo o favor. O filho, a filha. Glória a Deus. E gostaria de chamar todos os pastores titulares que viessem aqui na frente, aqui, ó, faz favor para mim. Todos os titulares olhando para mim, porque vocês vão nos ajudar. A gente faz isso com as taxas de vocês, com a ajuda de cada um. Você sabe disso? Glória a Deus. A Lourdes hoje acabou com você, Leozinho. Você parece com o Léo. Vou dar três notícias para você. Quem não ficou bonito até os 20 anos não fica mais. Quem não ficar rico até os 40 tem pouca chance. E quem não melhorou depois de 60, desista, não vai prestar mesmo. Essa bênção não está sobre você, você é bonito, aleluia. Vocês podem ajoelhar. Eu peço que vocês agora levantem as mãos. Amachori candalabás. Seribi candalabo, xiribandalabás e candalabás. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Nós estamos aqui hoje no altar da igreja quadrangular Avenida. Deus hoje começa uma etapa nova, uma visão de reino implantada no coração de Léo, de Gra e dos seus filhos. Pai, nessa noite, como superintendente desta região, eu estou ungindo e consagrando esta família pastoral. Deus, que o Senhor use a vida deles, que o Senhor os capacite, que o Senhor derrame sobre eles a boa medida, a recalcada e a sacudida. Pai, dá a tua graça para cada um. Eu peço isso, Pai, para que o Senhor possa fazer o extraordinário na vida deles. E juntamente com a equipe de pastores, nós estamos consagrando este lugar como casa de oração, a nossa 50ª casa de oração da Igreja do Evangelho Quadrangular. Está inaugurada hoje. Você pode aplaudir o Cordeiro.
Deu certo, Luan. Nós estamos consagrando o chão desse lugar como território de salvação, em nome de Jesus. Pode glorificar a Deus, meu querido. Deus abençoe. Obrigado, Silvana. Glória a Deus. E agora nós vamos receber o pastor titular da 50ª Igreja Quadrangular de Piracicaba, a Quadrangular Avenida, pastor Leandro Cabral. Glória a Deus. Boa noite, igreja, paz seja convosco. Amém? Quero primeiramente agradecer a Deus, porque Ele é fiel para cumprir o que me prometeu. Quero agradecer pelo carinho de cada um hoje. Pastor Fabrício, não lembro, o pastor me ligou hoje, falou: pastor, como está o coração? Como está a emoção? Falei: posso falar a verdade? Ele falou assim: já sei. Não está tendo tempo para ter emoção hoje pela correria. Mas quero agradecer pela confiança dos nossos pastores. Pastora Lourdes pela intercessão, pela oração. Pastora Marcela, através do carinho. Pastor Felipe, família sacerdotal. Chefe, sem palavras. Lembro o dia que um dia eu liguei para o senhor, falei: pastor, eu sei da agenda corrida do senhor, mas eu preciso falar com o senhor. O senhor falou: vem aqui agora. Naquele dia, o que a pastora Lourdes falou aqui foi resumido tudo o que tem acontecido. O senhor perguntou: o que está acontecendo, Léo? Eu falei assim: eu só preciso chorar. O senhor falou: então chora. Foi o que a pastora Lourdes disse: procurar onde chorar no lugar certo. E isso começa através de uma palavra profética que o Senhor tem liberado para a cidade de Piracicaba, para o estado de São Paulo, que a unção que está sobre esse altar chega até as nossas vidas. Então vocês que estão aqui, quero agradecer o carinho de vocês, os pastores de vocês, e lembre-se que vocês têm um lugar certo no momento que vocês precisarem chorar. São pastores que realmente têm vivido aquilo que Deus tem prometido, e Ele é fiel para cumprir. Obrigado por todos os pastores que estão aqui. O pastor Mateus lembrou um episódio, 7 anos atrás, 8 anos atrás, nós estávamos no Rio de Janeiro, né, pastor? Barra da Tijuca, Hotel Monza. O pastor Mateus falava assim: pastor Toninho, pensa num Monza, 4 portas, preto, com vidro quebrado e sem ar-condicionado. É o hotel que a gente estava. Só que chegou um momento lá, alguns pastores, um pessoal que estava com a gente: vamos jogar bola, vamos na praia à noite. E naquele momento a gente estava no começo do ministério. Eu falei: pastor Mateus, me ensina um pouco. Então, a partir do momento que você respeita a unção, e a unção que você respeita é a unção que você atrai. Pastor, eu respeito a unção que está sobre a vida do Senhor. Quero agradecer a minha família. Sem a minha esposa eu não sou nada. Ela é a base da minha vida. Eu lembro que quando eu casei, pastor, eu era quebrado. Tinha 2 cuecas. Uma no corpo, a outra pendurada. Limpa, né? Lógico. Graças a Deus. E eu lembro que quando o Leozinho nasceu, eu não tive pai. Eu não tive um pai que pudesse me ensinar a ser pai. Meu pai nos abandonou, meu irmão está aqui, ó. Meu irmão mais novo está aqui. Meu pai nos abandonou quando ele tinha 3 meses de vida. E meu irmão mais novo me chama de pai. Eu lembro quando o Leozinho nasceu. Eu falei: cara, no berço. Coloquei ele no berço, Douglas.
Falei assim, cara, você vai me ensinar a ser pai. E desde então, desse ministério, foi crescendo e chegou a Gabi. A Gabi, se a gente falar para ela, não chora, ela chora. Sabe aquela tulipa? Que ela tem a mesma forma da sensibilidade de uma flor. Que ela pode encantar um ambiente, mas dependendo daquilo que ela está recebendo, ela pode ficar triste. É a Gabi. Essa é a nossa família. O pastor Tiago Amaral esses dias foi... Antes de tudo isso acontecer, a gente estava lá no Jardim das Flores. E já vou encerrar, tá, irmãos? Estou contando um pouquinho para vocês não conhecerem. O pastor Tiago Amaral chegou lá e falou assim pro Leozinho, lá no restaurante: Leozinho, qual a igreja que você gostaria que seu pai assumisse? E o Leozinho falou assim: nenhuma. Olha só, pastor. Aí ele falou assim, por quê? Ele falou assim, porque ninguém vai reconhecer o pastor que eu tenho dentro da minha casa. Eu levantei da mesa, porque está dando certo. A base da oração em casa é a Gra. A Gra, através da vida de oração que tem feito com que realmente tudo isso que a gente está vivendo. E é só o começo, como o pastor Toninho disse, que a gente tem muita lenha para queimar. Mais uma vez, muito obrigado. Tá? Amanhã a gente tem o segundo dia da inauguração. O pastor Fabrício vai estar nos dando a honra de fazer o segundo dia da inauguração. No domingo, falando nisso, cadê os irmãos daqui da Quadrangular Avenida? Levante sua mão. Levante sua mão. Ei, pastor. Então, amanhã tem culto, amanhã tem trabalho. Domingo, às 19 horas, nós temos a nossa primeira Santa Ceia. O pastor e professor Nelson vai estar ministrando para nós. Terça-feira, nós temos um trabalho todas as terças-feiras aqui direcionado para mulheres. Uma linguagem para falar com a mulher. Nesse dia, homem não entra. Vai falar sobre a vida da saúde da mulher diante da Bíblia. Vai falar sobre psicologia da mulher. Vai falar sobre a mulher como mãe, a mulher como esposa. Então, todas as terças-feiras, a pastora falou assim, mas a gente só precisa começar com uma mulher, ganhar território. E nós vamos fazer um trabalho, Mulheres de Fé. E nós vamos ter a honra de ter a nossa pastora pregando. Né, pastora? A pastora Lourdes vai estar nos dando a honra de pregar no Mulheres de Fé. Tá? Então, peça a bênção do seu pastor lá e vem aqui. Pastor, posso lá ouvir a pastora Lourdes? Lógico, você acha que ele vai falar que não? Então venha uma palavra direcionada para você, mulher. Para você ser tratada, para você ser abençoada também no nome de Jesus. Amém? Nós temos lá embaixo, vai conhecer a igreja. Vai conhecer lá embaixo, tem o espaço das crianças. Pode abrir as portas lá para você conhecer o espaço das crianças. Aquilo que a gente está criando aqui dentro da igreja. Tá? Tem uma lojinha lá, a M Store. Aí, o senhor gostou, né? A gente perde o amigo, mas não perde a piada. FM, AM. É verdade. Você sabe que o FM é por cima. E o AM, ele vai assim, ó. Ele pega tudo quanto é canto, certo, radialista? AM, FM, AM. Temos uma cantina também lá embaixo preparada para vocês, tá? Refrigerante, suco, vai lá, tá bom? Cadê? Quer ver só? Cadê a Elid? Vem aqui, Elid, corre aqui. Olha o que a gente tem lá embaixo, lá. Corre, Elid, corre. Corre o que... correr. Olha só, para quem gosta de ler, melhor livro, o pastor fala muito, Romeu, ele escreveu, Deus trabalha no turno da noite. Se você quiser levar um livro desse daqui, nos abençoar, tem lá embaixo, tá na lojinha. Esse boné aqui, ó, tá? Com a coroa e mais outros tipos de boné, tá? Quem gostou desse boné aqui, ó? Você gostou? Desce lá então, tá bom?
e compra um boné desse daqui. Para os meninos, ó, tem uma camiseta como essa aqui, tem um que está escrito que está consumado, enfim, vários modelos. Para as meninas, olha, tá bom? Tudo isso que você vai estar fazendo ali é simples. Nós trocamos isso daqui. Aprendi com o pastor Marcinho de assistência, né? Nós trocamos isso aqui. Nós damos isso, a peça para você, você nos dá o dinheiro. Simples. E você vai estar abençoando a casa de Deus. Amém, povo de Deus? As portas estão tudo trancadas, né? Vai todo mundo descer por lá, né? Brincadeira. Levanta sua mão para o céu. Senhor, nós te louvamos. E nós queremos te agradecer, ó Deus, por esse momento que o Senhor está marcando na cidade de Piracicaba. Não é apenas uma porta que está abrindo, Senhor. A tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. Então, Pai, nesse lugar, assim como foi declarado nessa noite, pessoas se converterão, famílias serão restauradas, famílias serão tratadas, famílias serão abençoadas neste lugar, ó Pai. E que em nome do Senhor Jesus, nesta noite, começamos uma nova história, um novo ciclo, daquilo que o Senhor já escreveu, em nome de Jesus. Amém? Levante sua mão direita para o alto. Receba a bênção apostólica em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as duas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos nós, hoje e para todos sempre. E uma igreja abençoada diz: amém. Porque nós servimos um Deus. Dá um abraço no teu irmão e vá em paz, em nome de Jesus.